Ascensão através de habilidades. Episódio 79. 14º nível, o Guia do Pecado, 2. O próximo é, você. A mulher de cabelos negros que brigou com Aldoata estremeceu com os olhares dirigidos a ela. Eu não quero. Eu não quero ir. Ela mostrou uma forte postura de recusa. Seus olhos estavam cheios de medo. O que é isso? É estranho. Não quero ir. Então, o próximo é, você. Todos os olhares se voltaram para o jovem, que parecia em pânico. Ele estava sempre rindo e gostando de piadas. Mas agora essa versão dele não estava em lugar nenhum. Pois ele tremia e se recusava a ir. Eu também não quero. O olhar deles passou naturalmente para a próxima pessoa. No entanto, foi o mesmo. Com o rosto cheio de medo, ele balançou a cabeça. O próximo provavelmente seria o mesmo. O jovem encarregado de administrar o segundo nível mordeu o lábio. Que tipo de monstro ele é? Como ele poderia empurrá-los até esse ponto, mesmo estando apenas no 13º andar? Era impossível. O julgamento deles não estava errado. A diferença entre o 13º andar e o 20º andar era a mesma entre uma criança e um adulto. Além disso, não era apenas uma criança e um adulto comum, mas a diferença entre uma criança de 9 anos e um jovem robusto. No entanto, o resultado foi a derrota completa. 5 jovens robustos foram todos mortos por uma criança de 9 anos. O que vamos fazer? Eu não quero. Eu também. Todos recusaram. Suas respostas foram temerosas e, honestamente, esperadas. Eles se juntaram aos guias do pecado em primeiro lugar porque se tratava menos de ficar impressionado com a ideia e mais de ficar com medo. A ameaça de serem mortos caso recusassem era tão autoritária que não tiveram escolha senão aceitá-la. Eles só podiam subir até o 20º andar como ponto de descida mais profundo, e o fato de permanecerem ali revelava sua natureza. O jovem soltou uma risada vazia. Metade de nós está morta. Metade daqueles que estavam juntos há muito tempo partiram assim mesmo. Alguns deles não se davam bem, mas ainda tinham carinho um pelo outro. Uma sensação de vazio tomou conta do jovem. O jovem finalmente abriu a boca. Então, vamos todos concordar em não incomodá-los e, quando eles aparecerem, vamos nos esconder e esperar que passem. UH. Todos concordaram. Esta foi a conclusão unânime deles. Vocês, caras patéticos, nunca mudam, não é? Uma voz zombeteira ecoou pela sala. Um homem subia as escadas que levavam aos andares inferiores. Um rosto confiante e um corpo musculoso. E chifres impressionantes crescendo em sua cabeça. Ele emanava uma aura de magia. Olá, pessoal? O jovem engoliu em seco e baixou a cabeça. Os outros aventureiros, seguindo, também baixaram a cabeça surpresos. Você já chegou? Sim, pessoal. O homem com chifres, um demônio chamado Jagan, riu e acenou com a mão. Ei! A mulher de cabelo preto estremeceu. Venha aqui. Sim. A mulher, tentando esconder o tremor, ficou ao lado de Jagan. Jagan colocou o braço em volta do ombro dela. O jovem escondeu seu aborrecimento com um sorriso forçado. O demônio Jagan. Ele era um aventureiro que foi autorizado a progredir para o 3º nível. Ao contrário deles, que só podiam subir ao 2º nível, ele era um aventureiro que poderia ir um pouco mais longe. No entanto, em vez de descer pelo labirinto, ele frequentemente subia e atormentava os aventureiros do 2º nível. Honestamente, foi incrivelmente irritante. Se ele tivesse permissão para subir ao 3º nível, ele deveria ter ficado quieto no 30º andar. Porque ele continuou aparecendo e atormentando-os. Se pudessem, eles o teriam despedaçado dezenas de vezes. Eles tiveram um palpite. Não houve diferença entre eles e o 3º nível. Só porque mais 10 andares foram adicionados não significa que eles não atingiram o limite. Por tédio, ele apareceu e os atormentou. Eles entenderam, mas do ponto de vista deles, só queriam que ele ficasse fora disso. Reprimindo suas emoções, o jovem perguntou. O que posso fazer para você? Nada de especial. Jagan, depois de olhar rapidamente ao redor deles, abriu a boca. Por que apenas metade de vocês está aqui? Para onde todos foram? Todos ficaram abalados por um momento. Apenas o jovem respondeu calmamente. Todos os outros estão temporariamente em outros andares. Ei! Jagan riu e levantou a mão. Seu punho bateu no rosto do jovem. Não fale bobagem. Você acha que a notícia só chegou a vocês? O jovem mordeu o lábio de dor. Ele já sabia, então por que perguntou? Engolindo sua raiva, ele abriu a boca. Todo mundo está morto. Oh! O interesse despertou no rosto de Jagan. Embora você seja do 2º nível sem nenhum talento ou habilidade, você foi derrotado por alguém no 13º andar. Ele zombou dos guias do 2º nível, mas não os desprezou. Sobreviver até o 20º andar aqui significava que eles haviam provado seu valor, então ele não podia ignorá-los. Jagan coçou o queixo, imerso em pensamentos. Matar aquele cara mudará minha avaliação? Jagan era incrivelmente poderoso para eles, mas não havia muita diferença para ele nas camadas inferiores. Afinal, ele só podia subir até o 3º nível, até o 30º andar. Ele torceu o rosto em frustração. Por que eles permitiram que aquele idiota fosse para os níveis profundos?
Uma criança da mesma raça demoníaca entrou no labirinto há algum tempo. Ele desceu rapidamente até onde Jagan estava, mas honestamente não se importou. Em vez disso, ele enviou um olhar de desprezo para ele. A razão era simples. Eles eram da mesma raça demoníaca, mas Jagan era de uma linhagem mais nobre. Ele era um dos poucos nobres nascidos no mundo demoníaco, enquanto o outro vinha dos lugares mais baixos das favelas. Mas aquele foi autorizado a ir para os níveis mais profundos. Foi um absurdo. Ele queria matá-lo. Mas se o fizesse, a liderança o mataria, então ele não teve escolha senão se comportar. Então, ele mudou de tática. Ele planejava provar sua força e talento e mudar a avaliação que a liderança fazia dele. Houve alguém que matou 10 aventureiros no 20º andar, apesar de ter chegado apenas ao 13º andar. Ele mataria aquele cara para provar sua própria força. Mesmo estando apenas no 13º andar, valeria a pena somar pontos à avaliação de Jagan. Tendo tomado sua decisão, Jagan assentiu. Bom, guie-me até ele. O que? De repente, do nada, de que bobagem Jagan estava falando? Esse tipo de olhar incrédulo estava contido em seus olhares. Jagan mostrou os dentes com indiferença. Eu vou vingar você, então me guie. Ou você prefere morrer? Como mariposas diante da chama. O fantasma zombou. Mesmo assim, engolindo o orgulho, 5 deles vieram ao mesmo tempo. Mas era uma decisão tarde demais. 5 aventureiros que chegaram ao 20º andar. Eles eram definitivamente uma ameaça. Seu poder defensivo e ofensivo era bastante alto e Taizan também sofreu bastante dano. Porém, os aventureiros nunca haviam lutado juntos antes. Então a coordenação deles era muito desajeitada. E ele subia de nível toda vez que derrotava um deles. Quando ele subiu de nível, todas as suas condições foram restauradas. Ele foi capaz de vencer aproveitando isso. Legal. Ele teve um aumento geral bastante significativo desde que pegou 10. Seu nível antes de começar a lutar com eles era 28. E agora estava no nível 39. Sua força aumentou em 11 níveis. Naturalmente, suas estatísticas também aumentaram significativamente para corresponder a isso. Defesa mais 62. O alvo está nas melhores condições. Estas não são as estatísticas de alguém no 13º andar. Taizan assobiou. Mas nem tudo foi bom. Ele foi capaz de receber as recompensas de conclusão do andar normalmente até agora porque, embora suas estatísticas fossem anormalmente altas, seu nível era apropriado para o andar. No entanto, quando o nível subisse assim, as recompensas claras diminuiriam significativamente. Enquanto Taizan demonstrava arrependimento, o fantasma zombou. Mesmo considerando isso, ainda é um ganho enorme. Você está tentando agarrar tudo como uma pessoa gananciosa. É assim que tem que ser. Seres transcendentes, deuses. Para sequer se aproximar deles, ele realmente tinha que ganhar tudo. O fato de Taizan ser muito mais forte que um aventureiro comum não era um ponto atraente para ele. Ainda assim, como disse o fantasma, o ganho foi um grande ganho. Ao enfrentar os aventureiros, a proficiência de suas habilidades também aumentou bastante. Além disso, ele ganhou mais um equipamento. Magia sonora mais 5. Depois de ouvir a explicação do fantasma, Taizan descobriu que era uma conta que adicionava mais 6 à magia e mais 5 aos efeitos da magia sonora. Para Taizan, era um item sem sentido, então ele pretendia oferecê-lo como uma homenagem. E ele também ganhou habilidades. Primeiro, ele adquiriu a habilidade lobisomem após sua primeira vitória. Habilidade básica herdada. Lobisomem. Proficiência. 0%. Transforme-se em um lobisomem. Atualmente, a falta de sangue especial impede a transformação. Como era uma habilidade herdada, ele só poderia mantê-la sem uso, a menos que recebesse sangue. E em seguida, ele adquiriu a magia básica de um usuário de magia. Magia básica. Dispersão de partículas. Consumo de mana. 4. Isso faz com que uma grande quantidade de partículas de gelo colidam e se espalhem. Inimigos sem imunidade sofrem danos significativos. Ele tenta aplicar a anormalidade de status, Frostbite, ao alvo. Foi a primeira magia de amplo alcance que Taizan adquiriu. As partículas preencheram densamente o espaço onde foram lançadas, causando restrições significativas ao movimento, a menos que alguém tivesse forte força física. O dano pode não ser grande, mas foi valioso no sentido de que restringiu o movimento. E havia outra nova habilidade. Que diabos é essa habilidade? Taizan colocou a mão no chão com uma expressão vaga. Ele pegou uma erva daninha que havia murchado com o sangue. Você ativou a grama verde. Junto com a janela do sistema, a erva se contorceu. A vida voltou à vegetação murcha. Depois de um momento, uma erva daninha de aparência fresca apareceu. Concede a misericórdia da natureza. Revive a vegetação. Uma habilidade elementar? Era uma habilidade que ele nunca tinha visto antes. O fantasma começou a explicar. Você sabe sobre a existência de elementais? Eu sei mais ou menos. Então é fácil de explicar. Você pode pensar nisso como semelhante à magia. Torna-se um tanto semelhante ao extremo, mas ao contrário da magia, existem habilidades mais amigáveis à natureza. Como você aprende isso? Conheça um elemental, certo? O fantasma respondeu com indiferença.
Elementais. Li Taeyeon os mencionou ocasionalmente, mas ela disse que todos eles tinham a forma de monstros e eram hostis. Parece que deve haver algo mais. Ele poderia procurá-lo na descida. Este é o fim? Os aventureiros que apareciam continuamente não estavam mais à vista. Bem, você venceu cerca de 10 deles. Eles já devem ter percebido isso. Que eles não podem mexer com você. Falando no diabo, aí vem eles. Múltiplas presenças foram detectadas através dos sentidos de Taezan. O número de quase 2 dígitos fez Taezan fazer uma careta. Este é o último. Ele desembainhou sua espada. Logo, uma figura com chifres apareceu. O fantasma riu baixinho. Então aquele apareceu também. Olá. Uma enorme onda de energia mágica foi liberada na sala. Era um poder cheio de maldade profunda e densa, tanto que até Taezan, que nunca tinha visto um demônio antes, pôde perceber. Então também existem demônios. Taezan olhou além da sala. Cerca de 10 presenças permaneciam silenciosamente ali. Eles não vão interferir. Taezan olhou para o demônio diante dele com um olhar sério. Foi poderoso. Ele era intrinsecamente diferente dos aventureiros que tinha visto até agora. Mesmo com sua força aumentada, ele não poderia garantir a vitória facilmente. Tal era o poder que ele sentia. O demônio, Jagan, acariciou seu queixo. Ele, que estava olhando para Taezan, abriu a boca. Quem é você? Seus olhos ficaram sérios. Quando ele apareceu pela primeira vez, estava cheio de descuido e complacência, mas agora tudo isso havia desaparecido e foi substituído por extrema cautela. Jagan, que estava olhando para Taezan, perguntou cuidadosamente. Você poderia ser um dragão? Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.